As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h03. Está no ar o Vida News de hoje, quarta-feira. Hoje é dia Mundial do Trabalhador. Dia do Trabalho, você está neste feriado, aproveitando o feriado, e a gente está aqui trabalhando, porque hoje é dia do trabalho. Léo, deixa eu aproveitar e te dar boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lu? Tudo bem com você? Tudo certo. Animado para mais esse dia? Vamos lá, né? Vamos lá, tem que estar animado, tem que estar. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, como que tá? Bem, e você? Muito bem. Bom, hoje, além do Dia Mundial do Trabalho, é também Dia da Literatura Brasileira. E eu vou abraçar um amigo meu, que é jornalista e também escritor, Tony Casagrande, e em nome dele eu abraço todos vocês que escrevem, vocês que são poetas, vocês que são romancistas, vocês que enfeitam o nosso Brasil com a sua literatura. 3h03, e para começar hoje uma matéria sobre o trabalhador brasileiro, matéria especial de Thaís Passos. Vamos lá, Thaís. Qual trabalhador não fica ansioso para receber o tão esperado 13º salário no fim do ano? Para quem não sabe, o abono foi criado em 1962 por meio de uma lei que complementa a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O salário extra também está garantido na Constituição Federal como um direito do trabalhador urbano e rural, inclusive o empregado doméstico. Segundo o especialista em direito do trabalho, Ricardo Pereira, o 13º surgiu depois que algumas empresas começaram a pagar uma gratificação aos funcionários que tivessem um bom desempenho. Mas com a aprovação da Lei 4.090, todos os trabalhadores passaram a receber o benefício. Algumas empresas então concediam a gratificação de Natal, com um salário a mais no final do ano. Isso acabou se tornando o 13º salário em caráter obrigatório. Além de dar uma ajudinha a mais no orçamento das famílias, o 13º tem um papel importante na economia do país. Só no ano passado, os gastos com a gratificação de Natal movimentaram cerca de 130 bilhões de reais, segundo o DIEESE. O dinheiro extra ajuda a aumentar as vendas no comércio, a demanda das indústrias e até a geração de empregos, como explica o professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, José Matias Pereira. A massa de recursos que entra na economia a partir desse ganho do trabalhador, do 13º, ela é muito significativa e efetivamente ela é responsável por aumentar o nível de demanda e fazer com que a economia, inclusive, ganhe mais dinamismo, principalmente no mês de dezembro. 5 anos após a criação do 13º, os trabalhadores conquistaram um outro importante benefício, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS foi instituído em 1967 para proteger os empregados demitidos sem justa causa e para acabar com o regime de estabilidade do trabalhador que existia na época. Isso porque, antes da criação do fundo, quem completasse 10 anos de trabalho em uma empresa tornava-se estável e só poderia ser demitido se cometesse uma falta grave. No caso da demissão sem justa causa, os patrões ainda pagam uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS. De acordo com o especialista Ricardo Pereira, a criação desse fundo foi um dos primeiros mecanismos de flexibilização das leis trabalhistas. Depois que o empregado adquiria 10 anos, ele não poderia mais ser desligado do emprego. Ele só poderia ser mandado embora por meio de um inquérito judicial trabalhista, desde comprovado pelo empregador a falta grave cometida. Então, se aponta o FGTS como uma medida de flexibilização à chamada rigidez do regime da estabilidade. Para formar o saldo do FGTS, as empresas fazem depósitos mensais em contas abertas em nome de cada trabalhador. O valor do depósito equivale a 8% do salário pago ao empregado, com juros e correção monetária. Hoje, o cidadão recebe esse dinheiro quando é demitido sem justa causa, mas também pode sacar o FGTS para aposentadoria, em caso de alguma doença grave ou para a compra da casa própria. Um balanço da Caixa Econômica Federal mostra que quase 800 mil pessoas sacaram o benefício no ano passado para a aquisição de um imóvel, o que resultou em um montante de 5 bilhões e meio de reais. No caso da jornalista Lara Cristina Souza, o FGTS foi fundamental para a realização do sonho da casa própria. Ela juntou o fundo de garantia dela com o do marido. A gente conseguiu comprar o nosso primeiro imóvel utilizando o FGTS. Sem ele seria muito mais difícil conseguir comprar.
Tem direito ao FGTS todo brasileiro com contrato de trabalho formal regido pela CLT e também os trabalhadores rurais e temporários. Com a aprovação no fim de março da PEC das domésticas, a categoria também foi incluída no sistema FGTS. No entanto, esse direito precisa de regulamentação e, por isso, os patrões ainda podem decidir se recolhem ou não o benefício para os empregados domésticos. De Brasília, Thaís Passos. Portanto, você que é trabalhador, logo depois dessa matéria especial de Thaís Passos, eu só posso dizer parabéns! Parabéns a todos vocês que trabalham com carteira assinada, para todos vocês que trabalham sem carteira assinada, na informalidade também. Parabéns a você, trabalhador paranaense. 3h08 e o Vida News já está no ar. Manchetes do dia. E hoje vamos começar com a manchete nacional. Também tem a ver com o Dia do Trabalho. Rogério Ataíde. Uma pequena história, Luciana, do Dia do Trabalho, que foi marcada com manifestações e conflitos lá em Chicago, Estados Unidos da América, no ano de 1886, onde houve uma guerrinha, inclusive morte. Sobre informações nacionais, daqui a pouquinho você vai ter o destaque de Celso Brasil. Apenas aqui eu vou fazer o registro, já que estamos falando sobre trabalho. A Silvia Lucina mandou pra gente aqui do Vida News um 1º de maio, primeiro dia do trabalho. Parabéns para todos vocês, amigos do programa Vida News. Que Deus abençoe e proteja sempre o trabalho de vocês. São os votos da nossa amiga e ouvinte Silvia Lucina. Um abraço, Silvia. Agora sim, o destaque de Celso Brasil. Celso, é com você. Evo Morales expulsa a Agência de Ajuda Internacional do governo americano. E uma mulher de 29 anos foi a única sobrevivente do carro em que ela estava após uma batida hoje na BR-376 no início da madrugada. Os 3 adultos e 2 crianças da mesma família estavam num Classic com placas da cidade de Ventania. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro que seguia em direção a Ponta Grossa bateu de frente contra um caminhão carregado com soja. O acidente ocorreu próximo a uma curva da rodovia do trecho que passa pela cidade de Tibagi. Eliane Aparecida da Silva foi atendida e encaminhada em estado grave em um hospital em Ponta Grossa. Já o menino de 6 anos, a menina de 5, Juliano Dalzotto Horst, de 27 anos, e Maria Bueno Dalzotto, de 65, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O destaque agora vem de Campo Largo. Glauco Silveira. Prefeitura de Campo Largo começa a ouvir comerciantes para saber sobre o impacto gerado pela ausência do Star. Campo Largo resolveu desistir do Star. Vamos saber daqui a pouquinho os reflexos disso na economia local. E foi liberada ontem a verba de R$6.200.000 do governo do estado para o término da desapropriação da face sul do aeroporto Governador José Richa, em Londrina. Com isso, segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, a Justiça Federal deverá chamar os proprietários dos imóveis da região para acertar as indenizações. Por falar em Londrina, o destaque agora vem de lá. Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje o nosso tema será strike neles. Hoje faz um ano que a UTI pediátrica do Hospital de Criança Prefeito João Vargas, em Ponta Grossa, foi fechada. Na época, o principal motivo do fechamento, segundo o então secretário de Saúde Edson Alves, foi por motivos de readequações nos leitos a pedido da Vigilância Sanitária Estadual. E, infelizmente, um ano se passou e nada, absolutamente nada foi feito. Portanto, UTI pediátrica em Ponta Grossa ainda fechada. Agora a manchete do esporte. Felipe Esboril. Depois de mais uma polêmica, João Avelange, de 96 anos, renunciou à presidência de honra da FIFA depois de uma investigação que o acusa de recebimento de propina. E a Regional dos Jogos Escolares em Santa Helena, no oeste do Paraná, foi suspensa após o atendimento de 155 participantes com sintomas de intoxicação alimentar. Olha só, as causas estão sendo investigadas pela Vigilância Sanitária da cidade. No total, 155 atletas e professores de toda a região foram encaminhados aos hospitais após apresentarem sintomas como náuseas e diarreia, logo depois do almoço servido no refeitório do evento. Olha que vergonha. E ainda no esporte, Ciro Júnior. Após longa batalha judicial, Coritiba finalmente estreia pela Copa do Brasil.
E voltamos a falar do Dia do Trabalho. Agora a manchete vem de Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Praça Central de Ipanema, palco da Festa do Trabalhador de Pontal do Paraná, litoral do estado. A nossa reportagem conversa com o prefeito Edgar Rossi, secretário e organizadores do evento em parceria com a Força Sindical. Daqui a pouquinho aqui no Vida News. E os microfones estão abertos, viu, José Augusto? Pode trazer todas as informações aí de Pontal. Hoje, em Pontal do Paraná, portanto, é dia de festa. Como aqui em Curitiba também é dia de festa por conta do Dia do Trabalhador. E a Sanepar realiza obras de manutenção amanhã na rede de distribuição de água aqui de Curitiba. Uma interligação de redes vai interromper o fornecimento a partir das 8h30 da manhã no bairro do Cabral. Portanto, se você mora no Cabral, já sabe, a partir das 8h30 da manhã pode ter problemas no seu abastecimento de água. A normalização deve ocorrer apenas no final da tarde. 3h15. Vida News. Tempo e temperatura. O estado do Paraná tem um 1º de maio com chuvas isoladas somente na metade leste do estado. Isso por conta de uma fraca frente fria que passa pelo oceano, traz um pouco mais de nebulosidade e favorece chuvas em forma de pancadas isoladas na região metropolitana de Curitiba e também no litoral. À medida que avançamos para o interior, a frente fria não muda o tempo e, portanto, ainda domina a massa de ar mais seco, o que garante outro dia de tempo aberto e temperaturas elevadas. Na região de Foz do Iguaçu, máximo em torno dos seus 30 graus. Na parte norte do estado, a área que faz divisa com São Paulo, também temperaturas entre 28 e 30 graus. Na região central, de 26 a 28. E na capital, temos termômetros em torno de seus 26 graus nessa quarta-feira. O tempo não muda pelo menos até a sexta-feira, quando temos essa condição de tempo aberto e temperaturas elevadas. Ao longo do final de semana, uma nova frente fria passa, principalmente a partir do domingo, devemos ter chuva mais generalizada no estado paranaense. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. E por conta das festividades do Dia do Trabalhador, hoje até às 8 horas da noite, o trânsito poderá apresentar lentidão no entorno da Praça Nossa Senhora de Salete, ali no Centro Cívico. Para a montagem do palco, já pela manhã, houve o bloqueio da rotatória da Rua Deputado Mário de Barros, entre as ruas Marechal Hermes e Professor Benedito Nicolau dos Santos. Para a missa e show do Padre Reginaldo Rossi Manzotti, a partir das 11 horas da manhã, também houve bloqueio total da Avenida Cândido de Abreu até a Lisímaco Ferreira da Costa. Os bloqueios vão seguir nesses dois locais que ocorreram agora de manhã até as 9 horas da noite. Portanto, eles vão continuar durante todo o dia de hoje. Portanto, você que segue por essa região do Centro Cívico, evite o miolo central, as proximidades da Praça Nossa Senhora de Salete, porque o trânsito ali está bloqueado neste momento e vai ficar durante toda a tarde até o início da noite. 3h15. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande de Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel, estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h16. Vida News. Entrevista. E hoje no Facebook as redes sociais estão repletas de imagens que ocorreram durante esta semana, envolvendo alguns cidadãos aqui da cidade de Curitiba e um guarda municipal que, segundo o relato destas pessoas, estaria embriagado. Vamos conversar ao vivo agora por telefone com o Fabiano Batista de Souza, que teria sido uma das vítimas dessa situação. Fabiano, boa tarde. Boa tarde. Fabiano, o que aconteceu exatamente? Aí ele chegou, parou a moto e perguntou para os meninos o que os meninos estavam fazendo na rua. Aí os piá pegaram, eles falaram nada. Daí ele pegou e falou assim, cara, daí ele estava totalmente bêbado. Isso ele já falou assim, então vai para casa. E puxou um revólver 38 e falou, vai para casa. O dia falou assim, mas ele não está fazendo nada errado. Aí ele falou assim, não interessa. E daí já deu um tiro. Assim, sem mais nem menos, ele deu um tiro. Deu um tiro. Aí os pais correram, ele correu atrás.
Aí um dos meninos pegou e falou assim, cara, eu não vou correr, eu não tô errado. Daí bateu o boco, o policial falou assim, daí falou assim, eu vou levar você preso então. Aí começou uma discussão e ele tomou mais uns 3 tiros em seguida. No meio da rua, isso? No meio da rua. Aí começou a sair bastante gente pra fora, assim, filmar, tirar e tipo, daí foi essa hora que eu cheguei junto, porque era meu amigo. Tirei meu amigo da situação e ele ia pra cima do meu amigo e falou que ia matar ele com uma arma na mão. Aí a gente falou assim, cara, você não pode ficar dando tiro. Ele tava com 2 armas. Aí ele falou assim, com essa, uma ele falou que não podia dar tiro e com a outra ele podia. Que provavelmente é que ele tava escutando os tiros, não era a arma de trabalho dele, era a arma pessoal dele. Que seria essa que ele poderia efetuar os tiros. Naquele momento ele estava a serviço? Ele estava fardado ou não? Não. Teve pessoas que falou que acho que ele estava vindo de um churrasco, não sei aonde, ele estava bem embriagado. Dava para notar, assim, pela forma dele falar e tudo mais, e da forma dele agir, que ele estava embriagado. Visivelmente. Vocês chegaram a chamar a polícia? Fizeram alguma coisa ou não? A gente chamou a polícia, demorou mais ou menos 50 minutos para chegar a PM. Quando estava chegando a PM, ele um pouco antes, questão de 5 minutos antes, tocou o celular dele, ele ligou, não sei para quem, aí desligou. E ele ficou ali. 5 minutos antes da PM chegar, tocou o telefone dele, alguém falou alguma coisa para ele, porque ele desligou o telefone e saiu fora. E foi pra moto dele. Falou, isso não vai ficar assim. E correu pra moto dele, montou na moto. Aí todo mundo falou, não, fica aqui, a polícia chegando, não vai embora. Aí ele falou, isso aqui não vai ficar aqui. E montou na moto e sumiu. Aí chegou a polícia. Quando a polícia chegou no local, então, ele já não estava mais? Não, ele fugiu. Uns 2, 3 minutos antes. Aí sumiu, não foi pra casa, a polícia foi na casa dele e não acharam ele. Certo. Tinham testemunhas, outras pessoas que presenciaram além de você, Fabiano? Muita gente. Tipo, cerca de 30 pessoas, 40, né? Mais ou menos 30, 40 pessoas. Você chegou a fazer as imagens desse incidente? Isso, do disparo tem a imagem. Eu vi o disparo ali mesmo. Um tiro tem, mas ele tem mais ele teve os outros tiros, a gente não conseguiu filmar, o Piazão. Pode ser que alguém tem mais 2 vídeos. Tem um dele fugindo, a hora que ele vai pra moto, todo mundo fala, não, fica aqui, a polícia chegando. Daí ele fala, isso não vai ficar. Daí ele monta na moto e vai embora. Tem mais esse vídeo falando isso, vendo isso. Tem. Tá, e vocês pretendem fazer mais alguma coisa com relação a isso, Fabiano? Vocês chegaram a identificar esse guarda municipal? É Marcos, a gente sabe quem que é, ele é aqui, ele mora aqui mesmo, por aqui. Qual que é a região da onde aconteceu tudo isso? É no Jardim Boa Vista, Campo Magro aqui. Campo Magro. Uhum. A gente deu parte dele, a gente fez o BO na PM. Tá, na delegacia da Polícia Civil nada ainda? Não. Bom, até porque o BO ele acaba sendo encaminhado depois para a delegacia da Polícia Civil, mas é sempre bom que você também vá até lá para forçar até a abertura de um inquérito com relação a isso, Fabiano. Agora, vocês chegaram a postar no Facebook e já tiveram algum retorno da Guarda Municipal com relação a isso? A Guarda Municipal é a Guarda Municipal de Campo Magro, desculpe. Não, ainda não. Não. E é a Guarda Municipal de Campo Magro ou Guarda Municipal de Curitiba? Ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba, ele só mora aí na região de Campo Magro. Isso. Tá, e havia anteriormente alguma discussão entre ele e esse teu amigo para que ele chegasse desse jeito ou não? Não. Nunca toda vez, aqui tem o dono do mercado aqui, tava falando, né, ele bebe do lado do mercado, ele tem uma fábrica de vinho que é dele. E esse cara, toda vez que ele bebe, aí diz que ele vai lá na fábrica, lá com a arma, fica mexendo com os piá. Quando ele vai beber armado ainda, né? Sempre ele bebe. Ele já ameaçou já uns piá de menor que mora aqui também. Ele bebe, ele perde a noção totalmente. É um absurdo ouvir isso, viu? Bom, Fabiano, obrigada pela tua entrevista. A gente está acompanhando esse caso. A gente vai tentar falar também com o inspetor Frederico, que é da Guarda Municipal, para verificar o que eles pretendem fazer com relação a isso. Porque ele não estava em horário de trabalho e não poderia ter disparado estes tiros no meio da rua, até provocando, de repente, até a morte de alguém, já que você me disse que tinha 30, 40 pessoas nas proximidades. Ele deu uns 5, 6 tiros, no mínimo. Pois é. Então tá, Fabiano, obrigada, viu? Uma boa tarde para você.
Obrigado, você. Tchau, tchau. Tchau. Nós conversamos com Fabiano Batista de Souza, cidadão ali, morador de Campo Magro, que fica na região metropolitana de Curitiba. É um absurdo que esse tipo de coisa continue acontecendo aqui na nossa cidade de Curitiba. O guarda municipal é da capital e mora ali em Campo Magro, onde ele teria provocado essa situação. Aliás, se você quiser acompanhar o vídeo, se você quiser ver o vídeo, o Ciro Júnior já colocou esse vídeo na rede, no blog, né, da redemercosul.blogspot.com. Né, Ciro? O vídeo já tá lá. E outra coisa, já mandei mensagem pro inspetor Frederico, se não conseguir por ele hoje por causa do feriado, amanhã com certeza ele vai... Ele vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre esse assunto com a gente. E ele precisa falar sobre isso. A gente não pode deixar que as coisas degringolem. Vamos ver como é que vai ser justificado isso aí. Porque, isso não tem justificativa. Vamos ver se vai ser algum acidente também. Não pode ser um acidente, né? Alguma coisa Disparou que nunca... de repente a arma do guarda, alguma coisa que nunca havia acontecido antes com a Guarda Municipal. Vamos ver o que realmente vai acontecer, o que vai ser dito disso aí. No mínimo, esse cara tem que ser expulso da corporação, porque na minha opinião, policial que anda armado e bebe nos botecos, ele não tem psicologicamente preparo algum. Vai pra rua e quer se mostrar pra moleque, vai na favela, meu amigo, no Parolim, e vai se mostrar pros fazer isso vai lá. Ser machão, sem farda, com 2 armas embaixo do braço, em cima da população desarmada, de criança ainda, de adolescente, dando um mau exemplo no meio da rua. Que vergonha. Bom, eu vou aproveitar esse incidente lamentável que foi filmado, então ninguém vai poder dizer que não aconteceu, para perguntar para você, ouvinte do Vida News, como coibir abusos das polícias civil ou militar, vigilâncias sanitárias e da guarda municipal, que aliás esses abusos da guarda parece que estão frequentes. Manguinha de fora, né? Até onde a autoridade tem que ser exercida a qualquer preço. O Rogério Ataíde está aqui participando com a gente dizendo o seguinte: guarda municipal não é polícia. A função da guarda é proteger o patrimônio da cidade, quando muitos deles dão apoio à PM e à civil quando são chamados. Eles não têm poderes de polícia. Daí é que dá esse tipo de porcaria. Ele colocou aqui uma palavra diferente que eu não vou citar. Eu não vou citar. Isso aí. Você começa com M. M. Da Bosque. A Nicaele, ela diz o seguinte: por que não chamaram a SACAF para prender o guarda municipal? Ele estava agressivo. E agora vão dizer que o despreparo foi acidente também? Vão dizer que é um caso isolado? Será mesmo que outros episódios, como a morte da Pandora, Nicaele é a dona da Pandora, e os tiros disparados por esse guarda municipal alcoolizado nunca aconteceram antes? Tenho minhas dúvidas. Creio que o povo não divulgue o que acontece por medo. A parte da SACAF, ela brincou que era a principal, porque a SACAF é a parte da guarda que cuida dos animais ferozes. A Alzira Novaes participando também com a gente, ela é mãe da Nicaele, ela diz o seguinte: após matarem a Pandora, os guardas municipais mandaram que eu tomasse uma biritinha para me acalmar. Eu não bebo, mas ele está visivelmente embriagado. Acho que nesse caso a bebida não acalmou ele, não. E ri. E continua. Agora vão dizer que isso nunca aconteceu mesmo. E a Suzane Jacomuni diz o seguinte: segundo o inspetor Frederico, eles são orientados e preparados. Deveriam dar bom dia, pedir licença e agradecer. Tô vendo mesmo por essas imagens. Agora vão culpar quem? Pergunta ela. A arma travou e disparou sozinha? Foram as pessoas que fizeram a arma disparar? As pessoas que manusearam a arma de forma incorreta e acabou disparando? Pelo amor de Deus, diz ela. Até quando teremos que ver coisas como essas? Um representante da lei, um representante da ordem, cujo salário é pago com nosso dinheiro, atentando contra a vida de cidadãos e visivelmente embriagados, ostentando um uniforme da Guarda Municipal. É uma vergonha mesmo, como diz nosso amigo e jornalista Boris Casoy. E você pode participar com a gente. Nosso telefone 3029-9290 está à sua disposição. Facebook e Twitter também à sua disposição. Vida News. Ouvinte Vida. Pois é, e eu já dei aqui algumas opiniões, já de antemão falei sobre o que alguns ouvintes estão falando sobre esse caso, e tenho aqui mais uma resposta do Antônio Santos. Ele participando com a gente aqui no Facebook diz o seguinte: enquanto não termos os filhos criados com educação desde o berço, teremos poucas pessoas capacitadas para qualquer cargo, inclusive policiais. É a opinião do Antônio Santos, você também pode dar a sua opinião. E lembrando que já está na escuta, ouvindo Vida News, o André Vozão, lá de Cascavel. Ele manda aqui pra gente um recado dizendo: estou na área. 3h27. Vida News.
Esportes. Por falar em área, vamos falar sobre esportes. João Avelange renunciou à presidência de honra da FIFA. Bom, até que enfim. Vamos lá para São Paulo. Quem traz as informações? Felipe Esboril. Depois de mais uma polêmica, João Avelange, de 96 anos, renunciou à presidência de honra da FIFA depois de uma investigação que o acusa de recebimento de propina. O relatório do Comitê de Ética da FIFA diz que o brasileiro deixou o cargo em 18 de abril e revela detalhes. Tivemos aqui algum problema no informe do Felipe Esboril, parece que está com problema o informe dele, depois ele traz mais notícias sobre essa questão do João Avelange, mas o importante é saber que ele estava sendo acusado de receber propina, e exatamente por isso foi que ele pediu, então, esse afastamento. Poderia ser algo ainda pior para ele pela frente. Talvez ainda seja, com 96 anos, ainda sendo acusado de corrupção. É uma vergonha, até o esporte, viu? Não tem área nesse Brasil que não esteja realmente desastrosa. A gente tem o Renan Calheiros, que é um grande exemplo disso. Fez igualzinho. É verdade. Ele ensinou como é que faz. Vai embora antes para não ter problema. Né? Aliás, depois isso volta. Já acontece há tanto tempo, infelizmente, os políticos fazem isso direto. E será que vai dar tempo de voltar o João Avelange? Não, acho que não, né? 96 anos não volta mais, não volta não. Só para o nosso ouvinte ficar ligado, qual é a denúncia? Que segundo a FIFA, o João Avelange e o Ricardo Teixeira, seu genro, receberam propina da televisão, no caso, as que mostraram os jogos da Copa do Mundo, né? De 2002 e 2006, foram com mais de 45 milhões de dólares que recebeu. E naquela época, esse valor, você já imaginou? E ele renunciou para não ser expulso da FIFA. Foi uma atitude estratégica do nosso senhor de 96 anos. Mas vocês não acham engraçado demais o Ricardo Teixeira largar a mão de tudo? Bem na época da Copa do Mundo também, aí ele podia continuar sendo presidente da CBF. Diz que ficou doente, não tinha mais condição. Eles caíram fora. Mas não tem como, não tem como. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a CPI do futebol tem tanta coisa contra eles e contra dirigentes que se quisesse realmente trazer para a imprensa, seria maravilhoso. Eu iria me deliciar com todas essas informações. O outro caso também foi o Nicolas Leoz, o presidente da Conmebol também, que vazou antes dessa podridão vir à tona também, né? Bom, por falar em podridão, nós temos aí mais informações complicadíssimas, informações do Eduardo Capas agora. Essas duas matérias que a gente está ouvindo agora, que a gente vai ouvir, elas chegaram antes, talvez esteja um pouco com problema, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o Eduardo Capas, que traz informações dos gastos com a Copa das Federações ali em Brasília. Olha o absurdo, acompanha. O governo do Distrito Federal irá gastar mais de 5 milhões de reais para a compra de capas de chuva na Copa de 2014. As capas custarão 5 vezes mais que, por exemplo, o valor pago na compra de armamento para a Polícia Civil. A Copa no Brasil será realizada entre os dias 12 de junho e 13 de julho, época de seca na cidade, o que causa uma reação de espanto na população brasiliense em relação à aquisição dessas capas. Até agora, o total de gasto previsto pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para a Copa de 2014 é de aproximadamente 60 milhões de reais. Agência Rádio Web de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. Agora, você prestou atenção na denúncia, Léo? Você prestou, Ciro Júnior? Ou seja, nós teremos aí capas de chuva sendo compradas pelo governo do Distrito Federal numa época que é de seca, que não tem chuva. Não é uma coisa maravilhosa? Bom, muito bom. E isso que é só para a Copa das Confederações. Eu fico pensando o que deve acontecer na Copa do Mundo mesmo, no ano que vem. A empresa tinha que averiguar quem que é o dono dessa empresa de... Com certeza tem alguma coisa aí. Não é possível, não é possível. Deve ter CPI neles. Deve ter algum contato com figurão, com político grande. Tem algum tatu nesse buraco aí, só com o rabo de fora. Com certeza um tatu grande, viu? Bem grande. Tatuzão. Ciro Júnior, vamos falar de Paraná Clube? Vamos falar do Paraná, do nosso tricolor da Vila. O Paraná apresentou ontem um pacote com 4 reforços. O Brenner, então, que foi revelado pelo Paraná Clube em 2001. O zagueiro já está certo com o Paraná Clube. Fernando Gabriel, também outro que já passou pelo Paraná, está de volta. Ronaldo Mendes, de 20 anos, que é um jogador que saiu na categoria de base do Paraná, também que estava no CRB, agora voltou. E o quarto jogador, o atacante Léo, que foi o único jogador do Paraná Clube em 2011. Que não sou eu. Que não é o nosso Léo. Não é o Léo. Que apesar do belo nome, não é o nosso amigo, que estava no Juventus do Rio Grande do Sul. Esse voltou artilheiro, pelo menos uma boa contratação, né?
Bom, enfim, o Paraná estava precisando de boas contratações. Você acha que isso resolve a casa, Ciro? Não resolve e ainda é um pontapé inicial. Tem que trazer pelo menos mais uns 6 jogadores do nível do Léo. Porque, assim, não querer falar mal, mas Brenner, Fernando Gabriel, Ronaldo Marques, ainda tem muito que mostrar para querer subir para a primeira divisão esse ano. O Brenner até vai no Paraná Clube. Agora eu não consegui entender como é que foi parar no Botafogo esse rapaz. O empresário é bom. Empresário é bom. Empresário bem articulado, bem articulado. Ele não quer representar nós, hein? Ele não ia nem no banco de reserva do Botafogo, foi por Bahia, também não era bancário do Bahia e vem para resolver o problema do Paraná. A torcida gosta dele aqui. O André Vozão de Cascavel, ele faz 2 considerações. Primeiro, ele pergunta o seguinte: nosso tricolor, o Ciro virou a casaca? Pergunta ele. É o time da nossa cidade, do nosso estado, e vai ser sempre nosso. E depois ele fala também sobre essa questão das roubalheiras. Ele diz o seguinte: depois dizem que a roubalheira é na Baixada. E o Thiago Faria diz o seguinte: melhor comprar tomate do que comprar capa de chuva. E cai na gargalhada. É verdade, viu? O tomate pelo menos ia ter em quem jogar lá no estádio em Brasília. E só para terminar do Paraná Clube, que o Paraná Clube é só especulação, só que só vai jogar daqui a 25 dias, então é especulação pura mesmo que está acontecendo lá. O técnico que está sendo sondado, que talvez seja apresentado ainda hoje no Paraná Clube, é o Dedimar. O nome totalmente novo, que é o técnico do Santo André. Pode ser... Dedimar. Ex-atleta ou não? É ex-atleta. Jogou no Curitiba. Jogou no Paraná Clube também. Jogou no Coxa. Ele jogou em 2010 no Paraná. Um cara novo que talvez seja... Eu não vi ele atuando como técnico no Santo André, não conheço ele como técnico, conheço como jogador. Mas vamos torcer, né? Que se apresentarem ele mesmo é uma surpresa e como é aquele negócio do Paraná Clube. Bom e barato, né? Tem que ser assim. Vamos ver, tem que ser assim mesmo. E o Coxa, como é que está? Curitiba, vamos falar do Coxa. Será que joga hoje, enfim? Vamos esperar, né? Eu não vou... Eu tava planejando aquele dia da estreia para assistir o jogo. Eu fiz tanta cerimônia e tal, me preparei pra ver o jogo e não aconteceu. Então hoje eu não tô nem aí. Comprou pipoquinha, refrigerante. Hoje você vai ficar tranquilo. Coisa pantufa. Se der, deu. Se não der, não deu. Tamo no aguardo aí. 19h30 dizem que a bola rola, vamos ver. Se não entrar nenhuma liminar, um efeito suspensivo, alguém entrar com a bomba amarrada na barriga dentro de campo, vamos ver o que vai acontecer. Pode acontecer de tudo, negócio, né? Vindo lá da Paraíba. Então o Coritiba tá pronto, viu, Luciano e Ciro e ouvintes? Vamos escalar o Coxa, que vai de Vaná no gol, Emerson Santos na lateral, Pereira, Rafael Bonfim, a dupla de zaga, e o Escudeiro jogando pela esquerda. Olha o medo, Escudeiro. Aí temos a presença de Júnior Urso e de Jair, os 2 volantes. Aí também o Sérgio Manuel vai estar como titular nessa partida. Zé Rafael, Arthur e Júlio César. Uma boa formação, interessante. Tem essa zaga, entre aspas, improvisada, porque o Escudeiro, de origem, ele é lateral da esquerda. Então ele está aí fazendo essa lateral da esquerda. Aqui no Curitiba ele fez umas 2 partidas ocupando essa posição. Pereira e Rafael Bonfim, os 2 zagueiros. Nunca vi os 2 jogando juntos, né? Fazendo uma partida juntos. Vai ser uma oportunidade legal de ver a experiência do Pereira juntamente com o Rafael Bonfim, que é um atleta revelado pela base. E o Emerson Santos trabalhando pela direita. Vai estar um pouco mais avançado aí, que não é a dele, né? Ele vai estar improvisado ali nessa posição. Então esse é o time do Coritiba. O árbitro é o Cláudio Mercante Júnior. Os assistentes Elan Vieira de Souza e o Marcelino Castro de Nazaré. Então esses são os atletas do Coritiba e o trio de arbitragem. O desconhecido Souza vai de Delmir, Totti, Diego Padilha, Alisson e Jailton, Ricardo Oliveira ou Israel, Misso, Adrianinho, o Márcio Tarrafas, Rony e também o Eduardo Rato. O técnico é o Neto Maradona. Vamos ver se o Coritiba consegue voltar para casa classificado. Todas as fichas estão nesse elenco que estão lá, que está lá na Paraíba para poder conquistar essa vitória com 2 gols de diferença ou mais. Eu acho que dá pro Coxa vir tranquilo para casa. Vamos ver, né, Coritiba? Tranquilo quanto? Qual que é a tua aposta? 4-0. 4-0. 4-0. Júlio César faz gol. Deixa eu olhar a escalação de volta aqui. Júlio César, vamos lá, 2 do Arthur, 1 do Júlio César e outro do Zé Rafael. 3 gols. Olha só, ele até aposta os gols. Pode ser que o Pereira faça um gol também hoje. Faça gol de cabeça. Bom, vamos lá, Ciro, quanto esse jogo? Como um time que tem a zagueiro, Pereira e o Escudeiro vai tomar um gol, né? Isso é meio fato, né? Eu vou apostar 4-1 pro Curitiba, né? 4-1 pro Curitiba. Olha só, o André Vozão pediu pra você apostar 5-0 pro Curitiba porque você é zicador. Não, mas isso é coisa dele, né? Você aposta quanto, Luciano? Bom, eu vou apostar 3-0 pro Coxa. Não, e vocês viram a inusitada entrevista ontem que... Apesar que eu acho que vai dar mais, mas enfim. Que tá circulando na internet do presidente do Souza. Não vi o que ele disse. Ele falando que o Curitiba menosprezou o time dele e ele vai pagar dentro de campo e mostrar pro time, o time C do Curitiba o que é futebol. Claro, assim como ele mostrou pro time lá, pro CSP. Que tomou de 5-0. Exatamente, vai ser interessante isso. Vai.
Bom, vamos ver o que vai dar. Você então, Ciro, Atlético Paranaense, como é que tá? Então, o Atlético anunciou na tarde de ontem a contratação do lateral esquerdo Vinícius. Ele tem 25 anos, ele veio do Velo Clube, foi revelado no Palmeiras. Eu entrei em contato no grupo no Facebook, agora o Facebook a gente pode conversar com todo mundo, né? Num grupo dos torcedores do Velo. E o rapaz lá, que é moderador do grupo, lá me falou que é um bom jogador, que é um lateral esquerdo acima da média. Claro, que pros padrões do Velo, né? Lógico. Vamos ver aqui no Atlético se essa popularidade que ele tem lá no time do interior paulista se reflita aqui no time que a gente tá precisando de lateral esquerdo, né? Que o Pedro Botelho, apesar de ser um bom jogador, mas está longe do que o torcedor atleticano precisa, né? Outro que o Atlético tem interesse é no Pedro Guzmão, que é o artilheiro do Campeonato Maranhense, fez 15 gols. Ele que já cantou já pediu música no Fantástico por um jogo, que ele fez 5 gols no mesmo jogo. O Atlético, claro, não fala de nada, mas no site do clube lá do Bacabal... O site... do Bacabal. Do Bacabal, lá tá dizendo... Porque o site do Atlético traz alguma boa informação. Lá é difícil, né? Lá no site do Bacabal tá dizendo que o Atlético fez uma proposta oficial para tirar esse jogador lá do Maranhão e trazer para cá, né? Isso se for tudo isso mesmo que eles falam, é um bom reforço para o ataque atleticano, né? Hein, Léo, lembra ontem que você perguntou do Madison, onde que estaria o nosso amigo? Madison, mas onde é que tá o Madison? O Madison, eu fui pesquisar, ele tá no Alcor do Catar. Mas lá não tem... Catar, ele tá longe, lá mas tá bom ganhando o dinheirinho dele lá, mas lá não tem cerveja, pois acho. Não, lá ele vai ter que andar na risca, deve estar andando na risca, lá direitinho. Lá, se não andar, corta errado. Já deve estar com 17 mulheres, quem mais? Ou ele entra nessa e fica em casa bonitinho, ou ele tá ferrado. Lá não tem cachaça, né, Madison? Aí é triste, hein? Que horas são aí, Luciano? Neste momento, 3h38. Então o Atlético tá no amistoso hoje contra o Grêmio de Osasco, já tá 8 minutos do primeiro tempo, agora que começaria 3h30 o jogo, né? E o torcedor atleticano não tem no seu site do Atlético para transmissão desse jogo. É uma vergonha. A TV Furacão Cadê a TV Furacão que a gente implementou em 2008 lá? Que é isso? Eu fico pensando, a TV Cap, eu olho todo dia no site do Atlético, a TV Cap mostra umas entrevistinhas lá que não tem nada a ver, pega um jogador, pergunta da vida do jogador e tal. O que é importante, que nem um jogo de hoje, mostrar pro torcedor atleticano, em vez de ter que ouvir na rádio, mostrar pro torcedor atleticano o seu time para mostrar ao vivo, não. O torcedor atleticano vai ter que ver num site, pasmem os senhores, como diria o filósofo, lá de Osasco, tem um site web da TV Esporte Osasco que vai transmitir esse jogo, ou seja, está transmitindo lá, que o torcedor atleticano quiser ver, procura no Google lá. Vai ter que ver pelo site deles. Pelo site de Osasco, né? Terrível, é triste, né? Quer dizer, Atlético... eles que não tinham naquela época, o Atlético poderia estar avançadíssimo hoje, parou com tudo. Não, tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que não dá para entender mesmo. O Atlético vai jogar então com Everton, Jonas, Manuel, Kleberson e o Pedro Botelho, David, João Paulo, Felipe e Everton, e no ataque aquela surpresa fantástica, Marcelo e o Ciro. O Ciro finalmente você queria que o Ciro aparecesse, jogasse, tá aí. Finalmente vai começar um jogo como titular, o Marcão muito fraco jogador, que vai pro banco e depois um dia, quando seja emprestado, quando o Atlético trazer um bom jogador para a posição. Bom, o Thiago Faria faz uma brincadeirinha aqui, ele diz o Madison que vai catar umas pingas. É o que ele quer, pode certeza disso. Ele deve estar querendo, mas lá vai ser difícil, viu? Então, só para encerrar do Atlético, o Sub-23 hoje às 9 da manhã teve um treino forte, serão mais 6 treinos fortes até o Atletiba, que vai de domingo. E é isso aí, o Atlético, bastante notícia, Luciano. Ok, são essas as informações do esporte. Calma, tem mais alguma coisa? Manda mais. Daqui a pouquinho tem o Cianorte entrando em campo. Isso que eu ia perguntar, Cianorte, entre as 4. Cianorte, Atlético Goianiense. O Thiago Faria que lembrou a gente aqui agora, estava passando despercebido. E tem jogo acontecendo nesse momento na Copa do Brasil. O Santo André vai vencendo o Goiás por 1-0 em casa. Por enquanto, então, o Santo André vai vencendo. Tem uma vasta tabela aqui da Copa do Brasil, dos jogos de hoje. Tem o Souza e o Coritiba, o Craque contra o Betim, Cianorte e Atlético Goianiense, que a gente falou aqui agora, o Resende contra o Cruzeiro, a Campinense contra o Flamengo, é um jogo que vai passar na TV, o Santa Cruz contra o Internacional, o Asa contra o Ceará e o CRB contra o Botafogo. Tem pra todo mundo hoje, viu? Tem um Cianorte é aqui, né? Cianorte é aqui. Tem um jogaço aí que muita gente não está comentando, que é o Campinense e Flamengo. O Campinense esse ano foi o campeão da Copa do Nordeste. É um time forte e para mim vai classificar no lugar do Flamengo. O Flamengo está um time fraquíssimo da Silva. 3h41. Vida News. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Muito se falou da tal PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Abro um parênteses para dizer que quem precisa se emendar são os elementos que compõem o Congresso Nacional e agem como meliantes, quando deveriam honrar os votos que lhe foram atribuídos pelo povo que, na esperança de um Brasil melhor, confiou, mais uma vez, em gente errada.
Como cidadão, sinto-me no dever de protestar e chamar a atenção daqueles que acham que não devem se intrometer em política. Ora, vigiar os políticos é o mínimo que cada cidadão deveria fazer. Afinal, somos nós que pagamos o salário de cada um dos desonestos e incompetentes que nos fazem ganhar pouco, pagar muito e sofrer em filas para não sermos atendidos nos serviços públicos básicos, saúde, segurança, justiça, etc. Voltando à PEC, ou às PECs, só para lembrar, PEC 33 permite que o Congresso derrube decisões do Supremo Tribunal Federal. PEC 37 tira o poder de investigação do Supremo e traz de carona outros aspectos que tornam a impunidade uma lei, como tudo que acontece no Brasil ultimamente, a inversão de valores. Esses foram apenas 2 dos duros golpes sofridos pelo sistema. Digo apenas 2 porque tivemos, além desses, mais a aprovação de prazo para apresentação de embargos à condenação dos mensaleiros. Mas não para por aí. Vejamos. Tomou posse no Supremo novo ministro, Teori Zavascki, indicado por Dilma no ano passado. Somente o fato de ter sido indicado pela presidente petista já preocupa, porque tudo agora depende do voto do novo ministro. No dia 2 de maio termina o prazo de entrega dos embargos, que deverão ser entregues pelos advogados de defesa dos mensaleiros, que são amigos e abertamente defendidos por Dilma, que obedece à vontade do chefe Lula. Caso Teori Zavascki vote contra Joaquim Barbosa, ou seja, absolva os mensaleiros, principalmente no caso de Zé Dirceu, do crime de formação de quadrilha, sua pena diminui de 10 anos e 4 meses para 8 anos e pouco. Isso automaticamente permite que Dirceu cumpra a pena em regime semiaberto. Dorme na prisão, mas fica livre durante o dia, como foi o caso da condenação do Genuíno. Depois disso, tem mais uma coisinha. Dependendo do bom comportamento, tudo pode ser levado em consideração amanhã. No famoso e preocupante caso Dirceu, o voto condenatório foi de Aires Brito, que não está mais na corte. Além disso, até o julgamento desses casos, a presidente Dilma Rousseff poderá ter nomeado um novo ministro para o lugar de Brito. É ou não é para se preocupar? No país da impunidade, muita coisa está acontecendo para tirar e prostituir o Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, deixou de ser Supremo e agora está sofrendo os golpes do PT e de todo o Congresso. Podemos fazer uma pequena alteração e o STF passar a ser chamado de Submisso Tribunal Federal. Muitas especulações surgem e chamou minha atenção uma delas. Caso o novo ministro, Teori Zavascki, vote contrário ao voto de Joaquim Barbosa, esse poderá deixar o Supremo. Claro que se trata de uma especulação apenas. Mas se isso ocorrer, confesso a todos que o melhor será mudarmos para o Paraguai, onde a implantação do comunismo foi evitada e a democracia foi restabelecida. Qualquer um pode notar que os golpes que o Supremo sofreu, um atrás do outro, não pode ser uma simples coincidência. Ora, está claro que a lei está sendo golpeada diretamente, enquanto a impunidade está sendo implantada abertamente em todas as instâncias, desde bandidos que assaltam nas ruas até os maiores bandidos do país. A população brasileira é unânime na condenação de Zé Dirceu. Porém, esta mesma população elegeu bandidos para legislarem. A velha história de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Claro que não estou aqui tentando depreciar a raposa, comparando-a aos porcos imundos que estão promovendo o crime através da inocentação de quadrilheiros. E que os porcos me perdoem por usá-los também nessa comparação. Num país onde milhões sofrem de fome na seca, a inflação toma conta e cresce livremente. A violência atinge índices recordes. Os cidadãos morrem nos corredores dos hospitais por falta de vaga e de atendimento. E tantos outros problemas tão sérios. O circo, que chamam de Congresso Nacional, que já foi respeitado em outras épocas, dedica-se a rasgar a Constituição Federal, rasgar a Bíblia, destruir a família, célula máter da sociedade, e blindar bandidos, deixando o povo na crítica situação de abandono, como diria o chefe da gangue, nunca antes vista na história deste país. Pois eu afirmo uma coisa, nunca ouvi tanto se falar em intervenção das Forças Armadas, a pedido do povo como agora. Não posso dizer que é uma vontade nunca vista na história deste país, porque foi exatamente o que ocorreu em 1964, quando o povo saiu às ruas e clamou pela intervenção. E, como o desejo do povo é supremo, as Forças Armadas foram obrigadas a tomar o poder e evitar o mesmo comunismo que estão implantando agora. Voltarei a falar mais profundamente sobre esse assunto. E para finalizar eu pergunto, se você ainda pensa que política não deve ser discutida. Já ouviu essa frase? Quando o povo acorda, os políticos perdem o sono.
E você, vai continuar sofrendo todos os reveses causados por este bando de incompetentes e desonestos que tomaram o poder? Ou prefere despertar para essa realidade e movimentar sua família e sua comunidade? Sua indiferença só alimentará o crime que está sendo cometido, fazendo aumentar este cheiro fétido de corrupção que está tomando conta de todas as instituições do Brasil. Quando tudo estiver perdido, não haverá mais nenhum tribunal para defendê-lo, pois ele estará tão submisso quanto você. Então você lembrará que antes havia um Tribunal Supremo e dele nada restou. Ao mesmo tempo, poderá observar os novos bilionários que ontem não tinham nada, mas enriqueceram da noite para o dia, passando a governar sua vida e seguir cada passo seu. Eles obrigarão você, simples cidadão comum, a adorá-los, sem direito de contradizê-los, como ocorre em Cuba e na Venezuela. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. Vida News volta já. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Giro de reportagem. E vamos começar o giro de reportagem indo até Pontal do Paraná. Quem traz as informações da Festa do Trabalhador lá é José Augusto Rodrigues. José Augusto. Praça Central de Ipanema, Dia do Trabalhador. Ao meu lado o prefeito Edgar Rossi. Há muito tempo o trabalhador de Pontal do Paraná não contava com uma festa desse porte. Boa tarde. Boa tarde, José Augusto. O senhor tem a dizer para essa festa que é feita hoje aqui para o trabalhador de Pontal do Paraná na sua gestão, uma vez que há muito tempo o trabalhador de Pontal vinha sendo esquecido? Em primeiro lugar, quero parabenizar todo trabalhador de Pontal do Paraná, como também todo servidor público, dizer que a gente quer ser parceiro, né? Todo ano, cada vez mais incentivar essa festa do trabalhador. Tá aí, portanto, esse é o prefeito de Pontal do Paraná. Ao meu lado também a primeira-dama, Wanda Rossi, ela que fala dessa festa para o trabalhador aqui em Pontal do Paraná e o Provopar como está atuando no dia festivo. Eu quero parabenizar também todas as mulheres, né, trabalhadoras, as que trabalham também nos serviços públicos, as que trabalham particular, em casa. Eu sei o tanto que as mulheres lutam, né, no dia a dia delas, então eu quero dizer a todas elas bens nesse dia. Tá aí, portanto, aqui da Praça Central de Ipanema para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Vida News. E daqui a pouquinho o José Augusto segue com mais informações direto de Pontal do Paraná. Vamos agora até Brasília. A Receita Federal recebeu uma quantidade histórica de declarações de imposto de renda. Daniele Soares. Mais de 26 milhões de contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda. O número é recorde dos últimos anos, de acordo com a Receita Federal. Quem perdeu o prazo pode enviar a declaração com atraso a partir de amanhã. Hoje o sistema da Receita fica fora do ar e só volta às 8 horas de amanhã desta quinta-feira. Ao declarar após o prazo, o contribuinte paga uma multa mínima de R$ 165, mas que pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Segundo o balanço divulgado pela Receita nesta madrugada, muitos contribuintes deixaram para entregar a declaração na última hora. Apenas ontem, mais de 3 milhões de declarantes enviaram o documento. A Receita também já divulgou as datas da restituição. São 7 lotes. O primeiro será entregue no dia 17 de junho e o último no dia 16 de dezembro. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Vida News. E voltamos agora a Pontal do Paraná, com mais informações direto do Dia do Trabalhador. Lá, José Augusto Rodrigues. 1º de maio, Praça de Ipanema, Praça Central de Ipanema. E ao meu lado aqui, o secretário de Desenvolvimento e Turismo, Vonei Moroz. Ele que fala dessa festa do trabalhador depois de muito tempo. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. É o seguinte, o município de Pontal do Paraná volta a fazer um trabalho no Dia do Trabalhador em parceria com a Força Sindical. Parceria essa que vai haver uma grande distribuição de prêmios, de carros, motos, televisores, enfim, tudo. O objetivo nosso principal é unir o pontalense e desejar a todo trabalhador, a toda trabalhadora de Pontal do Paraná muito sucesso,
Eu acho que esse município tem tudo para crescer, para se desenvolver. É extremamente importante a parceria com o nosso trabalhador e com a nossa trabalhadora aqui de Pontal do Paraná. Há muito tempo que não acontece a festa para o trabalhador, foi do festival que era organizado em Xangri-Lá pelo Valdir. Vai ser itinerante, hoje nós estamos fazendo aqui em Ipanema, o próximo ano provavelmente vai ser ou em Xangri-Lá, ou em Santa Terezinha, ou em Praia del Este, ou em Pontal do Sul. Vai ser sempre itinerante esse evento. E aproveito para falar aqui também com o secretário de Esporte, Fernando 277. Ele que fala como está essa estrutura para receber aí o trabalhador de Pontal do Paraná. Nós estamos aqui com toda a estrutura do esporte, taekwondo, capoeira, o skate, brinquedos infláveis, toda a equipe do esporte aqui de Pontal do Paraná, da Secretaria, estamos aqui à disposição. E as músicas também, vários shows gospel, grupo de músicos daqui da nossa região e também aqui pratos típicos aqui do nosso litoral. Tem a costela no fogo de chão, tem a cambira, aí é o famoso prato típico, tem também o famoso barreado e vai ser um dia de descontração. Na verdade é um grande dia de lazer. Ao meu lado, Walter Turmina, assessor da Força Sindical e que em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná está organizando essa festa para o trabalhador aqui de Pontal do Paraná. Boa tarde, Walter, que fala dessa organização. Boa tarde, é muito interessante. Eu acho que a parceria é em prol somente do trabalhador, uma festa que é regada à sociedade como um todo, hoje acontecendo em 22 cidades do Paraná, sendo o polo central Curitiba. Então foi uma felicidade muito grande o Edgar, o prefeito, né, de Pontal, aceitar essa parceria junto com a gente, para dividirmos essa alegria e talvez de trazermos um prêmio para a localidade de Pontal. Como é que funciona o sorteio para esses prêmios? O sorteio é direcionado em Curitiba, são 45 prêmios hoje. Então, os sorteios que acontecem lá são para as 22 cidades. Os cupons de cada cidade já estão lá para ser colocados nas urnas. Então nós fazemos a indicação da quantidade de cupons que foi trocada no município e o canhoto desse cupom fica em Curitiba para entrar nas urnas. Então, aproximadamente 14h30, 15 para as 13, a gente tem que comunicar quais os números que aqui estiveram trocados por alimento. Tá aí, portanto, José Augusto, direto de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. A festa do trabalhador tá agitada lá em Pontal do Paraná, né, Ciro Júnior? Pois é, devia estar bonita, bem bacana, mas não foi essa prefeitura que admira tanto os seus trabalhadores, que tirou seu ticket de alimentação, seus benefícios dos seus trabalhadores? Foi, e aliás, com o apoio e o voto dos vereadores, de parte dos vereadores, deixa eu deixar bem claro aqui que nem a Nega nem Oséias, que são 2 vereadores de Pontal, votaram nisso, mas todos os 7 foram coniventes, aquele negócio, né? Pão e circo, né? Pão e circo, infelizmente. Bom, algumas participações aqui com a gente pela internet, pelo Twitter. O Ciclista ao Vivo comenta aquele caso da guarda municipal. Ele diz o seguinte: esse guarda municipal, baita macho, que está passeando armado por aí, poderá ser expulso da corporação. No mínimo, depois disso, vai virar algum chefe de milícia. Bom, eu espero que não, viu, ciclista? Por favor, tá mais do que na hora da gente começar a punir esse tipo de atitude. E o Edemir Furtado, participando com a gente, ele diz o seguinte: o Atlético Paranaense bravamente vai empatando com o grande Grêmio Osasco. São algumas participações, agora vamos a Porto Alegre. Os Correios lançam uma campanha contra a AIDS. Informação com Christian Feuna. Os Correios lançaram nesta terça-feira uma campanha de prevenção contra a AIDS. Inicialmente, o foco da iniciativa será voltado para Rio Grande do Sul, Bahia e Amazonas. Nos 3 estados, 150 agências irão distribuir material informativo para a população. Na internet, o site da campanha, correioscontraaids.org.br, traz inúmeras informações sobre a doença, como as formas de contágio e a discriminação que ela pode gerar. É possível saber como funciona o teste que irá detectar ou não a presença do vírus no organismo e ainda conferir onde e quando ele pode ser feito. No portal da campanha existem ainda informações gerais sobre outras doenças sexualmente transmissíveis e como é possível fazer para se prevenir. A ação é promovida em parceria com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
HIV e AIDS, o Ministério da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a União Postal Universal, o Sindicato Global dos Trabalhadores Postais e a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e similares. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Feula. Vida News. E de Porto Alegre agora vamos a Campo Largo, Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Equipes começaram a visitar no dia 18 os principais comércios de Campo Largo. Para conhecer a opinião da categoria, uma enquete começou a ser realizada no dia 18 pela Secretaria de Governo por meio da ouvidoria, nos principais pontos da cidade. A iniciativa surgiu da preocupação do prefeito Afonso Portugal Guimarães com o prejuízo que a falta do STAR causa ao comércio no município. O resultado da enquete será considerado no planejamento e na execução de um novo contrato, para que os comerciantes e toda a sociedade sejam beneficiados. Principalmente nos estacionamentos, houve queda significativa no faturamento. Em alguns casos, o movimento chegou a cair 60%. A Prefeitura encaminhou também no dia 18 à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza a utilização de parquímetro na cidade. Após a aprovação do projeto pela Câmara, a licitação pode ser iniciada. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. E agora informações com Celso Brasil. Evo Morales expulsa a Agência de Ajuda Internacional do governo americano. O presidente da Bolívia, Evo Morales, além de dar um aumento no seu próprio salário neste 1º de maio, que eles comemoram lá também o Dia do Trabalho, ele expulsou também a USAID, que é uma agência de ajuda internacional do governo americano. Mas, na verdade, isso aí foi uma retaliação contra John Kerry, por ter tratado a América Latina como quintal dos Estados Unidos. Então, o secretário de Estado John Kerry falou textualmente que a América Latina é quintal dos Estados Unidos. Evo Morales deu esse troco e disse o seguinte: hoje vamos apenas nacionalizar ou aprofundar a nacionalização da dignidade do povo boliviano. Integrante do bloco boliviano, Evo expulsou em 2008 o embaixador dos Estados Unidos em La Paz, porque o Philip Goldberg, acusando de que ele estava conspirando com opositores bolivianos. Então, todo regime totalitário, se você se aproxima dos opositores, então pronto, você é expulso do país, se for estrangeiro, né? O anúncio da expulsão foi feito diante do Palácio Queimado, na sede da presidência boliviana, nessa comemoração. Na segunda-feira, o Tribunal Constitucional da Bolívia deu aval para que Evo seja novamente candidato às eleições. Agora vejam o detalhe. Ele foi inicialmente eleito em 2005, para o mandato de 2006 a 2010. Porém, ele mudou a Constituição, que entrou em vigor em 2009, ano que voltou a se apresentar nas urnas. E venceu, lógico. Por unanimidade, os juízes bolivianos entenderam que o presidente tem direito de buscar um novo mandato no ano que vem. Então, Evo poderá permanecer no poder até 2020. Então, a notícia hoje não é tanto da expulsão dessa agência, que foi uma mera retaliação. É que hoje nós estamos vendo como é que está funcionando essa comunização de toda a América Latina. Tomam o poder, muda-se as leis, compra uma base aliada e passa a ter apoio para perpetuação no poder. Tomem muito cuidado com o que está acontecendo na política. A esquerda está trazendo o comunismo e nós estamos perdendo toda a nossa liberdade, até mesmo a do voto. Haja visto o que aconteceu na Venezuela. Eu vou parar por aqui porque já estou falando demais, hein, Luciana? É com você, Luciana. Vida News. E das informações internacionais do Celso Brasil, voltamos às informações nacionais com Rogério Thaís. O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio no Brasil e em vários países do mundo. É um feriado nacional dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. A história do Dia do Trabalho remonta do ano de 1886, Luciana, na industrializada cidade de Chicago, Estados Unidos da América. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias
E nesse mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. Foram dias, veja que importante isso, né? A gente saber. Foram dias marcantes da história da luta dos trabalhadores por melhores salários, melhores condições de trabalho também, para homenagear aqueles que morreram nos conflitos. Morreu polícia, morreu trabalhador, morreu gente inocente. Nossa, foi uma guerrinha. A Segunda Internacional, chamada de Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa, e já mudou, no dia 20 de junho de 1889, que foi criado o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado no dia 1º de maio de cada ano. Aqui no Brasil, Luciana Pombo, existem relatos de que a data é comemorada deste ano, desde o ano de 1895. Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou-se oficial, após a criação de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. Mas aonde que eu quero chegar, Luciana Pombo? Além de dar parabéns aos trabalhadores, o presidente Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1940, instituiu, amigos da Vida News, o salário mínimo. Por que ele fez isso? Ele deveria, com uma condição, deveria suprir as necessidades básicas de uma família. Não apenas um salário mínimo, assim, figurante, uma figura, uma peça figurativa. E essa necessidade básica seria moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer, criado por Getúlio Vargas, a lei do Dia do Trabalho, aliás, do salário mínimo, desculpem, mas vou repetir, para melhor moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Não bolsas famílias por aí, que existe por aí, né? Mas hoje, como é feriado, não vamos ficar, né? Porque é uma vergonha esse salário mínimo que é no Brasil, que não serve para nada. Parabéns, trabalhadores do Brasil, parabéns, trabalhadores da América do Sul e da América Latina, parabéns, trabalhadores do mundo. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E já que voltamos a falar de trabalho, Dia do Trabalho, voltamos para Pontal do Paraná, onde está acontecendo a festa do Dia do Trabalho com José Augusto Rodrigues. Dia do Trabalhador. Já falei com o prefeito, com o secretário de Turismo, secretário de Esportes e também assessor da Força Sindical. Ao meu lado, o presidente da Câmara, o Beto Silva, ele que fala dessa festa para o trabalhador aqui em Pontal do Paraná. Boa tarde, Beto. Boa tarde, amigo Zé. E essa festa? A festa tá bonita, eu acho que tem que parabenizar a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, ao prefeito que está resgatando as festividades do Dia do Trabalho aqui em Pontal do Paraná, que há alguns anos já não era realizada. E também a parceria com a Força Sindical. Um grande evento hoje, durante todo o dia a comunidade vai ter serviço à disposição, brinquedos, shows, enfim, valorizando o trabalhador de Pontal do Paraná, que merece. Falando em trabalhador de Pontal do Paraná, aliás, Pontal do Paraná, Beto, tem um dos maiores índices de desempregos do estado. E tá aí a expectativa do Porto, a Tequinte, mas vem muita gente de fora e o nosso trabalhador aqui da cidade continua desempregado. Eu acho que o município tem que melhorar um pouco mais a infraestrutura para os moradores. Sempre costumo questionar e bater nessa tecla. A gente se preocupa demais com o veranista, demais com aquilo que o veranista possa pensar, mas a nossa gente, o nosso morador aqui, ele necessita principalmente, Zé, eu acho, de formação profissional. Eu acho que as vindas dessas empresas para cá tem que ser repensada. Eu acho que elas têm que vir dar uma contrapartida também para o morador. Eu acho que investir na capacitação profissional do morador. Hoje nós temos aí a Tequinte, que contratou mais de 800 pessoas e nós sabemos que uma boa parte desses contratados não são do município de Pontal do Paraná. Então eu acho que hoje tem que se repensar isso, tem que ter uma contrapartida dessas empresas investindo na capacitação do morador local.
Tá aí, portanto, esse foi Beto Silva, presidente da Câmara Municipal, falando aqui, ó, no microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Vida News. E fechando o giro de reportagem, agora voltamos a Curitiba. Transplantes de órgãos aqui no Paraná aumentaram 12% no primeiro trimestre deste ano. As informações são de Priscila Pagnotto. O número de transplantes realizados no Paraná no primeiro trimestre deste ano cresceu 12% em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 94 para 105 procedimentos. O balanço trimestral foi divulgado pela Central Estadual de Transplantes nesta semana. A diretora da Central, Arlene Badoc, explica que a credibilidade conquistada com toda a operação envolvendo os transplantes é fundamental para o aumento no número de procedimentos. O contínuo aumento do quantitativo de pacientes transplantados e, como consequência, resultado das doações, se deve à grande conquista da credibilidade que a Central Estadual de Transplantes tem a nível da população e dos profissionais médicos que estão dentro dos hospitais, dentro das UTIs, fazendo a diferença da notificação. O que a Central de Transplantes divulga é que todos comuniquem à sua família se é ou não é um doador. É a família quem decide sobre a doação. Entre os transplantes, o que teve o maior aumento nos primeiros 3 meses deste ano em relação ao ano passado foi o de rim, seguido pelo de fígado e pâncreas. O procedimento de coração manteve o mesmo resultado. Com relação aos transplantes de pâncreas, 7 dos 8 procedimentos realizados foram conjugados com rins. Quando ocorre a morte encefálica e a família autoriza a possível doação de órgão, a Central de Transplantes é notificada. A partir disso, segundo a diretora Arlene Badoc, a Central emite uma lista com possíveis receptores e uma equipe médica é mobilizada para a retirada dos órgãos. E ainda falando sobre saúde, a Prefeitura de Curitiba conseguiu atingir no último final de semana agora a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar contra a gripe 80% da população prioritária. E até este fim de semana quer fechar pelo menos mais 10%. Portanto, se você ainda não foi, corra, não só você que é aqui de Curitiba, mas você que é de todo o estado do Paraná e que está nos acompanhando através da internet. 4h10. Crônicas. As ideias do Foro de São Paulo e sua extensão na Sul não estão indo nada bem. Não é fácil estabelecer o socialismo do século XXI como planejou Chávez. Cuba não deu certo mesmo. A Venezuela está afundando economicamente e caminhando para o caos político, tendo tido o governo que dominar a justiça e o Congresso. Cristina Kirchner precisou também desarmar a justiça para manter um pequeno controle da Argentina populista e elevada decadência social e econômica, com investidores, inclusive brasileiros, fugindo do país. O Paraguai, quem diria, deverá retornar ao Mercosul com um governo não afinado com os líderes populistas sul-americanos. Há riscos também no Brasil, como a reeleição ameaçada pela inflação e alguns novos competidores relativamente fortes e com boas ideias. O PT e seus apoiadores, o PMDB, perderam força com a condenação dos seus principais líderes. Esses fatos mostram que não será fácil para Lula e PT atingirem seu plano de poder no Brasil, embora já tenham absoluto controle do Legislativo Federal, encontram uma enorme barreira no terceiro e muito poderoso poder, que é o Judiciário. Daí, a necessidade de eliminá-lo, evitando investigações sobre políticos do partido e aliados, como a PEC 37, e agora com o golpe final para dominar o Supremo Tribunal Federal, que é a PEC 33. É a consagração na democracia brasileira, que ficará totalmente desmantelada e no controle de um só poder, de um só cidadão, de um só partido. Tudo indica que, para Lula e o PT,
Chegou a hora do golpe final. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Entrevista. E hoje aqui no estúdio do Vida News nós estamos recebendo a cantora gospel Evelyn Liz. Ela é nascida aqui na cidade de Curitiba e canta já há muito tempo. Desde criança começou a cantar, né, Evelyn? Na verdade, sempre gostei muito de cantar. Mãe cantora, em casa cantora de rádio. Não tem jeito daí de não ser cantora também, pelo menos um pouquinho. É verdade. Então, assim, sempre muito incentivada pela mãe, né? Que cantava já, então comecei a cantarolar já desde pequena. Aí, a mãe cantava nas rádios paranaenses, aqui, principalmente do litoral, é isso? Exatamente. E em que ela municípios? Era de Antonina, né? Antonina. Ela morava em Antonina, então toda a região ali ela participava, ali fazia a cantoria. E ali você começou a cantar, a arriscar a cantar também. Na verdade ali eu comecei a me interessar, né? Ouvindo a mãe cantar, comecei a criar um gosto, né? Pela música, pelo cantar. E quando foi que você se aproximou de Jesus e achou que deveria partir para cantar música gospel? Olha, na verdade, assim, aos 12 anos eu me converti, né? Então, adolescente, olha aí. Bem novinha já, né? Mas assim, e nesse meio tempo eu comecei a cantar no meio secular, né? Com a banda Lisbe. E assim, foi durante uns 10 anos, né? Mais ou menos. E aí Deus na verdade, estava cobrando já faz um tempo, assim, né, no trabalho. Quando você vai fazer o trabalho para mim? Isso ardia muito no meu coração, assim, sabe? Então, há muito tempo já. Então, eu resolvi, conhecendo o Bala também, isso também como ardia no coração dele, a gente, né, resolveu fazer esse trabalho, assim, para Deus mesmo, para honrar o nome dele e para declarar para todo mundo quanto a gente ama a Deus. O Bala é o produtor musical que a gente trouxe aqui esses dias junto com o grupo Filhos do Homem, né? Isso, aliás, um baita de um produtor musical e é seu marido, Evelyn. É meu marido. Olha só que beleza, nada melhor para uma cantora do que ter um marido produtor musical, né? Parece que caiu realmente dos céus. Presente de Presente de Deus, sem dúvida nenhuma. E durante todo esse período você conseguiu fazer já as músicas suficientes para o teu primeiro solo para esse ano? Como é que tá? A gente está em construção do CD, né? A gente vai fazer o lançamento agora, a gente está fazendo o lançamento do primeiro single e o CD está em construção, mas quase todas as músicas já estão prontas. Você que compõe, Evelyn? Eu juntamente com o Bala. Com o Bala, os dois, a 4 mãos fazem as músicas todas. Tem participação também de alguns amigos, né? Do Silvio do Megafone, a letra também do Pastor Cris, do Filhos do Homem também, né? Então tem algumas participações, mas a maioria são minhas e do Bala. Você tem programação para lançamento mesmo final do CD? O single sai agora, você diz que em quanto tempo? Essa semana? Tô lançando aqui hoje com Olha vocês. Só que maravilha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui um trecho da música. Isso, amanhã eu tô lançando na internet também. Então vai ser o lançamento do single. Do CD a gente não tem uma previsão, ainda. Não, mas logo, porque as músicas já estão, o CD já está quase pronto, né? Vamos ouvir então aqui a música. Qual que é o nome da música? I Love Jesus. Opa, vamos lá. Sozinha eu sei que é difícil prosseguir, mas ao teu lado eu vou conseguir. Pela fé os muros vão cair, pelo seu sangue um novo e vivo caminho seguir. Se estou contigo não vou me perder, os teus caminhos são mais altos que os meus. A minha vida sem ti não tem razão, te entrego tudo que eu sou. Sozinha eu sei que é difícil prosseguir, mas ao teu lado eu vou conseguir. Pela fé os muros vão cair, pelo seu sangue um novo e vivo caminho seguir. Se estou contigo não vou me perder, os teus caminhos são mais altos que os meus. A minha vida sem ti não tem razão, te entrego tudo que eu sou. I love Jesus.
Muito bom, viu, Evelyn? Parabéns! Agora me conte um pouco mais de você. Você ainda hoje participa do Conservatório de Música Popular. Isso, faço aula. Faz aula lá. Faço aula de canto. Mas você dá aula também numa comunidade evangélica. Eu dou aula na minha igreja, né? Na tua igreja. Os pré-adolescentes. É aula de música? Aula de canto. De canto, Evelyn. Isso. E como é que é dar aula para os adolescentes da igreja? É uma delícia, né? Porque eles têm aquela vontade de querer aprender, de querer cantar, e você vê muitos talentos ali, né? Muitos dons de Deus, assim, na vida dos pequenos. Então é maravilhoso estar trocando essa experiência com eles, porque eu também ganho muito dando essa aula. Eu aprendo muito com eles também. Eu imagino. Muitos deles você percebe que tem talento, que realmente poderiam estar, de repente, futuramente lançando um CD também? Com certeza. Tem uns que você escuta ali, já são prontinhos, né? Já tem realmente... afinação toda quase perfeita. Um talento lindo de Deus, assim, na vida dos pequenos. Muitos deles ali já tem um talento muito grande, assim. Bom, e você também participou da Marcha para Jesus? Isso, da música, Da música, como é que foi? Ai, foi maravilhoso. Comentei com o Bala, assim, quando fui gravar, eu senti uma emoção muito grande na letra, na canção. Foi muito gratificante para mim poder estar participando, fazendo parte realmente desse corpo, né, da marcha, da letra que fala somos um mesmo, somos um só em Cristo Jesus, marchando por uma só causa, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Independente de denominação. Exatamente, visão de reino mesmo, sabe? É bonito isso. E você faz tudo isso, participa, está lançando um programa, um CD, daqui a pouquinho está lançando o single e ainda vem com o teu filhinho. Ou seja, dá tempo de tudo, dá tempo de cuidar de tudo. O ouvinte está ouvindo já aqui. Tá ouvindo o Kevin é uma já gracinha. Que idade tem o Kevin? Tá com 3 anos. 3 anos. Muito lindo. Tem como cuidar de tudo? Tem sim, porque assim, Deus acaba dando um jeito em tudo, assim, sabe? Como é pra Ele, então tudo dá-se um jeito. Na casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Do trabalho. Acaba sendo tudo perfeito. Exatamente. Buscando o reino em primeiro lugar, né? As outras coisas Deus acrescenta. Serão acrescentados, é bíblico, né? Exatamente. Poxa, Evelyn, muito bom receber você aqui. Eu gostaria de perguntar e até pedir para que eles viessem participar com a gente do projeto A Casa Sua. Posso fazer isso aqui no ar? Já estão pré-convidados. Já estão pré-convidados? Obrigada. Olha, a gente gostaria muito de recebê-los aqui também no nosso projeto A Casa é Sua e de ter você, de repente, lançando teu CD aqui no palco. Será um prazer para mim mesmo, viu? É muito bom estar aqui hoje com vocês. Obrigada mesmo pelo espaço, porque é muito bom poder estar declarando realmente um trabalho que é para glorificar o nome do Senhor. Muito bom ouvir você e pode ter certeza que a gente vai ouvir muito ainda essa e outras músicas suas aqui, porque eu sei que são para honra e glória de Deus. Obrigada mesmo. Um grande abraço, Evelyn. Beijo. Obrigada, Bala, pela tua presença aqui também. E o Kevin, tudo de bom. A risadinha dele é tudo de bom mesmo. Até, obrigada. Bom, e aqui também do meu lado o Ciro Júnior. Ciro, acabou de sair o gol também do Atlético Paranaense. Você quer me contar como é que foi? Foi uma jogada do David, o David chutou de fora da área, o Ciro chegou ali na bola, já fez o gol. Eu falei antes do jogo que o Ciro é goleador, estava precisando entrar em forma, ele vai dar muitas alegrias para o Atlético, não é porque ele fez um gol no Grêmio Osasco, mas é um cara que tem cheiro de gol e é muito melhor que o Marcão, que infelizmente o Marcão e um poste na grande área era mais ou menos a mesma coisa. É matador, né? Tem um tempo ainda inteiro pela frente, né? Pois é, o Ciro tem um contrato bom com o Atlético ainda, vai ficar mais 2 anos aqui, renovável, é claro, e olha, sinceramente, ele e o Douglas Coutinho vai ser um ataque muito bom para o Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Tomara que seja mesmo. E rapidamente agora vamos para a Voadora 424. Vida News. Voadora do dia. E essa vai para a Prefeitura de Ponta Grossa, que até hoje não fez nada com a unidade de terapia intensiva pediátrica lá do Hospital da Criança, prefeito João Vargas. Mais do que na hora que se faça alguma coisa. 1 ano sem nada, sem absolutamente nada, UTI fechada. Imagina quantas crianças precisando de uma UTI e tendo que ser encaminhada para outra ou esperando uma vaga. Portanto, prefeito, faça alguma coisa e urgente. 4h25. Vida News. Crônicas. Tanta discussão, né, sobre o aborto, né? O aborto provocado, o aborto necessário, o aborto voluntário, as religiões, as leis. Nos Estados Unidos o presidente já bateu o pé lá, né? Então lá a lei o que for tem que cumprir.
O aborto mata, e mata uma vida, tira a vida de alguém. O pai, ele disse assim, é uma história verdadeira, minha gente. Ele disse pra moça que ele engravidou: você vai ter que tirar essa criança. Não posso ser pai agora, eu sou muito novo, tenho que estudar, preciso cuidar da fazenda do meu pai. Você tem que tirar essa criança urgente. A menina apavorada, uma menina nova de tudo, e querendo o filho, ela disse: não, apesar de eu ser novinha, eu quero ter esse filho. Eu amo você, eu amo o meu bebê que está na minha barriga. Não me obrigue a fazer isso, por favor, não faça isso comigo, por favor. E eu não posso contar isso para minha família. O rapaz, muito rico, filho do fazendeiro lá do Mato Grosso, lá nas fronteiras de Guaíra, né, do Paraguai, ele disse assim, bruscamente e violentamente: se você não tirar esse filho, eu vou tomar providências mais drásticas contra você. A menina é de uma família mais pobre, ele, milionário. Ele colocou-a forçosamente dentro do carro e a levou para casa. Levou para uma casa de uma amiga. Essa amiga, ele sabia que fazia aborto, então, portanto, ele já estava acostumado com essa história. A menina apavorada, tremendo, branca, os lábios brancos: eu não quero tomar isso, não faz isso comigo, não quero. Acabou empurrando ele para longe. E ele fez ela engolir goela abaixo um comprimido chamado Cytotec. Sim, é um comprimido abortivo. Ela ficou semi-inconsciente, pois ele a obrigou a tomar esse comprimido, além do Cytotec, um calmante por cima. Mas não sabia o perigo que estava correndo. Ela gritava: não façam isso comigo. A moça, outra mulher, segurou, ele também segurou. Cala a boca, fica quietinha. E ela acabou tomando o Cytotec junto com outro comprimido. Talvez pela angústia muito forte, o desespero de perder o seu filho, ela chorava quase totalmente inconsciente, passou a vomitar sangue. Sim, ela vomitou sangue, passou mal, pelas suas entranhas desceram pedaços de sangue empedrado. O rapaz se apavorou. Vamos levar urgente essa menina para o hospital. Vamos. Ela está morrendo. Meu Deus do céu, e agora? E viu ali a menina quase morta, na casa daquela mulher amiga dele. Foram para o hospital, correram para a emergência. UTI, médicos, enfermeiras, hemorragia interna, corre, batimentos cardíacos descompassados, tudo desceu pela menina, pelos órgãos internos dela, misturado ao sangue da vida. A mãe, desacordada daquele momento, através de uma comunicação talvez do seu bebê, inconsciente, ela ouviu uma voz lá no fundo da sua consciência, olhos fechados, ainda não totalmente inconsciente, ela ouviu em sua alma: mãe, ô mãe, não façam isso comigo, mãe. A criança, o bebê dizia: mãe. Mas aí ela se dirigiu ao pai. Através da consciência da mãe, ela dizia: ô pai, ô paizão, por que você está fazendo comigo isso, hein? Hein, pai? Você também é filho. Você tem seu pai. Aliás, seria meu avô, não é? Ei, pai, por que você não esperou eu nascer, hein? Seria um bebê tão bonitinho, iria levar carinho a todos vocês. Hein, paizão? Veja minha mãe como chora inconsciente, pai. Pai, ô pai, eu desci pelas entranhas de minha mãe, misturado ao sangue meu e dela, e fui jogado num lixo de hospital.
E ainda essa criança falou pela consciência da mãe, uma subconsciência, mas minha alma, ela dizia assim: eu fui jogada num lixo do hospital, meu pai, mas minha alma subiu. Minha alma foi até o céu, meu pai. Eu já tô aqui. Minha mãe não queria que você fizesse comigo, hein, paizão? Ei, pai, tá me ouvindo? Eu queria ser filho, ou melhor, eu queria ser filho de vocês dois. Quem sabe iria levar mais alegria ao mundo. Mas você não quis, né, paizão? Ei, pai, paizão, hein? Eu vou te perdoar, porque Deus te perdoou, meu pai. Continua ainda ela ouvir: eu vou voltar, meu pai. Eu vou voltar. Hein, paizão? Paiê, eu vou voltar. Lhe dar um abraço e te perdoar e dizer: não faça mais isso, pai, com ninguém. Não mate mais ninguém. Não mate mais as crianças desse mundo. Com ninguém mais, pai, faça isso. Eu vou voltar, hein, pai? Eu te perdoei. Jesus te perdoou. Deus te perdoou. Vou voltar, paizão. E quem sabe ainda viveremos felizes, né? Não sei, um dia eu volto. Esta carta foi escrita por uma menina alguns anos atrás e ela não deixou o nome, mas eu pedi que ela escrevesse o nome dela. Ela disse Rogério Ataíde. Eu vou escrever então o meu nome no final. Ela escreveu assim: nome de quem escreveu essa carta, o nome da menina mãe, eu, sem nome e sem vida. Eu, sem nome e sem vida. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Rapidamente aqui mais algumas informações. O ex-vereador de Londrina, Joel Garcia, sofreu nova condenação judicial por ter exigido, segundo sentença da primeira vara da Fazenda Pública, R$350 mil de taxistas da cidade que temiam perder seus pontos, uma vez que se discutia lá a nova lei que regulamentaria o serviço. Joel foi condenado à suspensão dos direitos por 4 anos e pagamento de multa civil de 10 vezes o salário de um vereador. Já o advogado dele também foi condenado. Coube suspensão dos direitos por 3 anos e multa de 4 vezes o salário de um vereador. Pelo menos alguma coisa acontecendo. E rapidamente no esporte, Atlético Paranaense e Grêmio Osasco. O Atlético segue vencendo por 1-0, fim do primeiro tempo, gol de Ciro. Atlético Goianiense fez gol lá em Cianorte, no Cianorte. Ricardo Jesus foi o autor do gol. E para quem quer assistir o jogo do Atlético Paranaense, o site é o www.teotv.net. Tchau, Léo. Tchau, Lu. Valeu e até amanhã. Valeu, até amanhã às 3 horas da tarde. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Lu. Até amanhã. Até amanhã. E vamos que vamos, 4h34 e até amanhã, 3 horas da tarde, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9.